Era difícil dicerse o espelo desapareceu, ou se Álvaro apenas se afastou dele sem perceber. O que veio depois foi apenas silencio, mas o tipo de silencio que asusta. Era um silencio que escutava. Ele andava por um corredor que o lembrava ter visto antes. As paredes eram feitas de um material que parecia respirar. Algo entre madeira e névoa. No havia luz visível, e ainda assim, tudo estava suavemente iluminado, como se fosse dia dentro de um pensamento. Aos poucos, os passos o levaram até algo que reconheceu, mas o sabia de onde. Era uma casa, pequena, antiga, de janelas baixas e portas encostadas. Tina o cheiro de roupa de cama guardada e lembra na morna. No havia nome na entrada, nem campaina, só uma maneta fria, e o leve som de vento entre as árvores que ele ouvia. Álvaro se aproximou. Antes que pudesse tocar a porta, ela se abriu sozinha, lenta, sem ruído. Dentro, tudo estava quieto, e havia uma sensação diferente. Ali como se aquela casa só existisse por um breve instante, como se fosse feita de um pensamento que ele esqueceria ao despertar. E talvez fosse. Ao atravessar o limiar, notou que os modos o tinham móveis comuns. No havia cadeiras, nem mesa, nem cama, apenas objetos deslocados no tempo. Uma vela acesa encima de um prato de vidro, um espelho que o refletia, um relógio que marcava sempre las 4:17, um par de zapatos pequenos, alineados ao lado de uma porta que nunca abria, um retrato de alguém como rosto riscado. A carbo, tudo estava limpo, mas nada era novo. Álvaro caminhou devagar, como quem visita uma memória que no é sua. Cada passo parecia ecoar nas paredes, mas dentro de sua própria respira sentia-se tranquilo, curioso, mas no pressionado. No havia presa. Em uma das paredes, havia uma frase escrita com tinta desbotada: QAN deu vou parar de pensar, poderá ficar. Ele releu, e ento sentou-se no CHO, fechou os solos, tentou, no pensar, no buscar, no lembrar, no imaginar, apenas ser, apenas estar. Foi difícil no comeo, mas depois de alguns minutos ou talvez horas, ou dias algo mudou. O ar se tornou mais leve, e QANDO abriu os olhos de novo. A casa estava diferente, agora ela estava viva. Havia QADROS nas paredes que contavam histórias sem palavras. Cortinas ondulavam suavemente sem vento. Havia uma música QAS imperceptível, como um cano que alguém canta dentro da mente, só para si mesmo. E Álvaro compreendeu. A casa no era um lugar, era um estado. Ela só se formava QANDO. Ele desistia de tentar entender. Era feita de entrega, de presena, de silencio habitado. E por um instante, Álvaro sentiu algo que no sentia desde. No sabia QANDO, paz. No a paz que vem da ausência de conflito, mas a paz de que no precisa mais encontrar respostas. Ele olhou em volta, e pela primeira vez, no perguntou onde estava. Simplesmente permaneceu, respirando, escutando, descansando. A casa havia se tornado um pedaço dele, ou talvez ele tivesse se tornado parte dela, e isso era suficiente. Álvaro havia perdido a no do tempo, mas isso já no o preocupava. Dentro daquela casa se morigem, onde os móveis surgiam como pensamentos adormecidos, ele se sentia flutuando entre o instante e o eterno. A paz era uma respira constante, até que, ao caminar por um modo que antes no existia, encontrou novamente o relógio, o mesmo que sempre marcava las 4:17, mas agora, algo estava diferente. O ponteiro 2 segundos, antes imóvel, fazia um leve movimento. No continuo, no, apressado, apenas um balé indeciso, como se hesitasse entre continuar ou esperar mais um pouco. Álvaro se aproximou, observou atentamente. Ao lado do relógio, repousava um papel dobrado antigo, QASS desmanchando ao toque. Ele o abriu com cuidado. Lá, escrito com caligrafia delicada, havia apenas uma frase: o tempo no passa QANDO o vento no tem nome. Ele leu e releu, tentando absorver a sensação por trás daquelas palavras. No buscava entender-las comamente. Sentia que a resposta viria, como o sono,
se ele simplesmente deixase. Foi en que notou uma janela. Algo raro naquela casa. Semiaberta, como as cortinas danando como se esperase alguém. Álvaro se aproximou e olhou para fora. No había paisajem, apenas neblina, branca, profunda, viva. Ele sentiu vontade de chamar, mas no sabia o que dizer. O nome do vento, QAL. Seria? Fechou os olhos, respirou fundo, e deixou que a lembra naviese. Sem esforo, sem direo, veio a imagen de campo, uma tarde silenciosa, o som das folhas secas rodopiando en espiral. Veio o cheiro da infância, o som de uma voz esquecida. Era nome, nome como os que usamos no dia a dia, mas nome feito de sensa de saudade, de repouso. O dice esse nome en voz alta, apenas o sentiu. En aquele instante, o vento chegou, sutil, calmo, QAS e imperceptível, mas estava ali, soprando, pelas frestas da casa, atravessando os corredores, balanando as cortinas, facendo as paredes sussurrarem canes que ninguém compese. E o relógio, entó, moveuse, os ponteiros abanaram juntos, com gentileza, las 4:18, depois las 4:19, sem pressa, como se agora o tempo, soubesse que no era preciso correr. Álvaro sorriu, sem saber por curo, talvez porque, ao dar nome ao vento, também tivesse dado nome a algo dentro dele que antes no sabia existir. Talvez porque o relógio no marcava apenas as horas, mas os momentos em que a alma decide ficar pouco mais. A casa o acole no silencio, e o vento passou, sem se despedir. Como, tudo que é verdadeiro demais para caber em palavras. A casa, agora viva e quieta, parecia crescer sem fazer barulho. Ose modo surgia meneo com portas, mas com vontade. Bastava querer. Ela estava. Álvaro atravessou o corredor como quem desliza dentro de sono que se deixa guiar. Ao virar esquerda sem saber se já tinha feito isso antes encontrou novo espaço. Uma sala, vazia, mas no sentido comum da palavra. Era uma ausência, era uma presena silenciosa. O CHO era feito de uma madeira escura e suave ao toque, como se há séculos ninguém pisasse ali. As paredes, de tom bege esmaecido, parecían conter leve ruido de fundo, algo entre a brisa e susurro esquecido. Había uma luz morna que vina do teto embora no houvese elempadas. Era como se o propio ar brilase. Álvaro entrou. No había nada para olar. E mesmo assim, ele se sentiu observado, mas no, por olos, pelo espao, a sala no exigia, no cobraba, no explicava, ela apenas escutava, e Álvaro, sentindo isso, se permitiu sentar no centro, sem perguntas. A respira o ficou mais lenta, os ombros relaxarão, as os pousarão sobre os joelhos, leves. Ele fechou os olhos, e come a falar, no com a boca, mas como pensamento, sem direo, sem forma, apenas palavras íntimas, dispersas, que flutuavam de dentro para fora, coisas que nunca tinha contado, memórias que nunca tinham nome, sensaes, que ele nem sabia que estavam guardadas. A sala escutava tudo, sem julgar, sem responder. Era como se dissesse, continue, estou aqui. En meio a essa troca muda, Álvaro sentiu algo inédito, uma leveza emocional. No era alivio, era liberao, peso que ele carregava há anos, talvez desde antes do desaparecimento se desfez ali, sem esforo, como névoa ao sol. Ele permaneceu em silêncio por longo tempo depois disso. A sala também, en essa quietude compartilhada, Álvaro compreendeu. A sala existia para escutar o que no pode ser dito, para acolher aquilo que no encontra voz. Ela era ouvido sem forma, útero de calma, espao onde o que era sombra, deixava de ser a mea e virava abrigo. QANDO. Finalmente se levantou, a sala no mudou, mas ele, sim, estava mais leve, como se ao ser escutado, tivesse sido tocado, e mesmo sem som. A sala parecia sorrir por dentro. Álvaro caminou de volta pelo corredor. Sabia que ali, naquela sala que apenas escutava, sempre poderia voltar, bastava pensar, ou calar, e ela estaria lá. Depois de sair da sala que escutava,
Álvaro camino en rumo definido, como se o camino o escolece, o contrario, os corredores da casa habían mudado outra vez, ou tal vez ele nunca tivese andado neles da mesma forma, era como un sono que se reconstruye en silencio, moldado pelo estado de quemo zona, desa vez, uma escada o aguardaba, subía suavemente, degrau por degrau, feita de madeira escura, e coberta por uma camada QAS invisível de poeira calma, o tipo de poeira que o irrita os solos, que parece estar ali apenas para suavizar o tempo, no topo, uma porta baixa, fechada, mas o trancada, ao tocala, ela se abre usocina, sem ranger, Álvaro entrou, era o soto da casa, mas o como os sotos dos lugares comuns. Nada ali estaba abandonado, nada esquecia de existir, pelo contrario, o soto parecía lembrar demais. As paredes eran forradas con prateleiras que, o guardaban objetos esímecos, bultos úteis de pensamentos pasados flutuaban no ar como poeira dourada, ecos de voces, trechos de frases, fragmentos de ideas que alguém un día teve, nunca dice, ou dice, mas só por dentro. Álvaro camino entre eles como quem percorre un museu de sensaes antigas. Uma das prateleiras, había uma fotografía desfocada, mas ao observala, Álvaro via uma imagen, sentia uma emo, era como tocar a lembrana, de abra o que o aconteceu, outra prateleira, un relógio sem ponteiros, mesmo assim, ele marcava a hora certa, a hora de algo que ainda o aconteceu, mas que sempre esteve por vir. Num canto, un bilhete dobrado en QATRO. Ao abrilo, Álvaro leu. Alguns pensamentos o encontrame co QAND o paramos de tentar los. Ele sorriu, como corpo inteiro, o como os labios, mas como a alma. Por quê? Naquele soto, Álvaro percebeu que nem todo pensamento precisa ser resolvido. Alguns só precisam ser guardados con carinho, como cartas que nunca serão enviadas, mas que, só por terem sido escritas, já cumprirán seu papel. L60 no CHO, onde o silencio tina cheiro de madeira quente e infancia esquecida, fecho os solos, por un breve instante, sentiu todos os seus pensamentos descansarem. Com ele, o eran barulentos, nem ansiosos, apenas presentes, como se tivessem, finalmente, encontrado onde morar. Álvaro o sabia QANT o tempo passo o ali, mas ao abrir os solos,